Glória a Deus, que a graça, a paz, a bondade, a misericórdia, o favor, a unção, a bênção do Senhor seja abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua família. Que alegria a gente estar aqui nessa manhã. A gente consegue discernir a virtude de Deus nesse lugar, não é verdade? Que bom, que privilégio. A gente estive aqui, acho que faz uns 2 meses, né? Não imaginava que ia voltar tão rápido, né? Os irmãos devem dizer, ei, não, de novo aquele camarada. Mas é bom porque a gente se sente em família. E a família de Deus é assim, em todos os lugares. Realmente Deus está dando a oportunidade de ir em alguns lugares diferentes. E onde a gente chega, existe essa identidade do povo de Deus. Então uma alegria estar revendo pastor Rogério, pastora Simone, pastor Rogério. É bom aqui que os pastores têm um nome na mesma sintonia. Quase que eu venho com o mesmo uniforme deles hoje aqui, mas não tive o total discernimento, né, da moda, mas é um privilégio. Realmente, como o pastor falou, era pouco tempo, era uma janela, mas crente gosta de fazer isso, não é verdade? Esses dias eu estava conversando com alguém que falou, não, eu não estou indo na igreja. Eu digo, estás bem de saúde? Mas sabe, eu digo, tem alguma coisa, né, fora do padrão quando alguma coisa não nos motiva a estar na casa de Deus. Porque o nosso funcionamento normal é esse. A gente quer estar junto, a gente quer adorar, a gente quer ofertar, quer dizimar, quer fazer as coisas que alguém que está vivo espiritualmente faz. E principalmente essa comunhão que a gente tem. Particularmente hoje, né, eu fiz contato com algumas pessoas, alguns amigos daqui de São Paulo. E o Guilherme, né, veio... Vera, Dininho, a Vera eu não via faz mais de 20 anos. Esse é um local de encontro, né? Então veio uma congregação aí e estamos em família. E uma coisa boa quando a gente está na família de Deus é que o nosso Senhor fala com a gente. 1 ou 2 já é coro suficiente para Ele poder fazer alguma coisa. E onde Jesus estava, sempre alguma coisa acontecia. E eu creio que hoje Deus vai nos abençoar também na área da palavra, nesses minutos que a gente tem. Se puder colocar aquela projeção para facilitar a visualização de algumas coisas. Hoje nós vamos tratar desse tema aí. Cancelando o sacerdócio dos impedimentos. Coisa estranha, né, gente? Título estranho. Quem já ouviu falar de cancelamento hoje em dia, né? Você não gosta de uma coisa mexe contigo, você cancela. Não quero que fique aparecendo na minha timeline, não quero mais saber, vou cortar. E a gente tem coisas que precisa cancelar no nosso caminho, na nossa jornada espiritual. E hoje a gente vai ver a realidade de um sacerdócio, que era um sacerdócio de impedimento, que não permitia que as coisas de Deus acontecessem na vida de uma certa pessoa. Se você está com a sua Bíblia aí disposto a abrir 1 Samuel capítulo 3, mas eu vou projetar aqui na tela para facilitar, depois você acompanha ou depois você marca lá na sua, quando tiver a chance. O convite eu faço para quem ainda não está conectado aí hoje em dia, né? Rede social é a maneira de a gente estar junto. Nem todo domingo eu posso estar aqui, infelizmente, mas a gente pode estar junto através dessa rede social aí, César Vasconcelos SR, tem no YouTube, tem umas coisas por aí que a gente pode estar juntos. O texto diz assim, vamos lá, pode passar aí, pode apertar aí para mim se por algum motivo travou. Só um toquezinho, às vezes dá uma travadinha, foi, né? Maravilha. Então olha lá, 1 Samuel capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Verso 5: correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste.
Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Uma história bastante conhecida de todos nós. Quem lê a Bíblia conhece essa história. E além dessa história que é conhecida, quero te contar uma outra história. Dizem que lá no Oriente haviam dois grupos, duas nações, dois povos que tinham um conflito muito longo e muito sério. E aquele conflito causou muitas mortes, até que um dia eles chegaram à conclusão que a melhor coisa era eles fazerem a paz, retomarem os laços, deixarem para trás aquele tempo de guerra. E esse pacto que eles firmaram, ele teve uma característica: eles produziram um vaso muito precioso, muito caro, e aquele vaso construído com artesãos das duas nações, dos dois povos, era o símbolo da paz, era o objeto que concretizava e materializava aquele acordo, aquela aliança de paz entre os dois. E o pacto foi que durante um tempo aquele vaso ia ficar em uma nação, na cidade de uma nação, com a família do rei. Em outro tempo voltava para outra nação, e eles se intercalavam naquilo, significando que as duas nações precisariam honrar aquela paz e cuidar daquele vaso que era o símbolo daquele acordo de trégua. E o que aconteceu? Que depois de um tempo nessa transição, um dia o filho de um dos reis foi visto com a mão dentro daquele vaso. E gente, não conseguia mais sair a mão dele, ficou entalada dentro do vaso. E começou a haver um desespero, porque se a mão daquela criança não saísse dentro do vaso, eles tinham duas opções: ou eles iam cortar, decepar a mão da criança, e nenhum pai quer fazer isso, ou eles iam ter que quebrar o vaso. Mas quebrar o vaso significava desonrar o pacto, a aliança de paz, e retomar uma história de guerra que seria terrível para as duas nações. Gente, foi a maior agonia, até que de repente alguém teve uma ideia e perguntou para aquela criança: me diz uma coisa, tu está segurando alguma coisa? Tem alguma coisa na tua mão? E aquela criancinha falou: tenho. O que é? É uma moedinha. Aí disseram: faz o seguinte, solta essa moedinha. Quando a criança soltou a moedinha, a mão dela conseguiu passar pelo vaso, e foi um alívio tremendo. Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes na nossa vida também existem coisas tão grandes e tão especiais. Existe uma realidade de paz. Acho que está pitando um pouquinho, puder baixar um pouquinho, cortar um... tá. Existe uma realidade de paz e de bênção que pode ser quebrada na nossa vida, porque a gente começa a se agarrar, a se prender a alguns impedimentos. Assim como essa criança estava agarrando uma moeda que não tinha nenhum valor comparada à paz que aquele vaso significava. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses impedimentos, e particularmente os impedimentos na vida de uma pessoa que você conhece bem, que é essa história de Samuel. Samuel é uma história impressionante. Começa com uma característica a vida de Samuel. A vida dele era um milagre. Quando você começa a ler o livro de 1 Samuel, diz que havia uma mulher, um casal da tribo de Efraim, e aquela mulher não podia ter filhos. E aquilo mexia tanto com aquela mulher que ela vivia uma vida de vergonha, porque naquela época uma mulher não ter filho era a pior coisa que poderia acontecer. E até que ela se lança aos pés do Senhor, ora, ela derrama o seu coração, ora angustiada, e ela recebe uma palavra. O próprio sacerdote diz: não, tu vais, Deus vai te abençoar. E o resultado é que quando ela volta, e ela volta a ter o envolvimento com seu marido, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou, abriu o ventre dela, e aquela mulher concebeu. Aconteceu um milagre. E ela disse: eu vou chamar esse menino Samuel, foi Deus que me deu, eu quero devolver para ele. Um milagre. Assim como Samuel, eu comentei, nós vamos ver que havia um contexto no qual haviam impedimentos para os grandes propósitos de Deus na vida dele. Nós também nos identificamos com Samuel. Sabe por quê? Porque se você é vivo em Cristo, se você teve uma experiência de receber a Jesus como teu Salvador, se Ele é teu Senhor, você também é fruto de um milagre.
nós nascemos debaixo do pecado. Todo ser humano é uma criatura de Deus, mas para se transformar em um filho de Deus é preciso receber a revelação de que Jesus é o Messias, que veio a essa terra pagar um preço pelo nosso pecado. E quem crê, quem recebe essa revelação, entende quem é Jesus, o Messias enviado do alto, e que o sacrifício dele é suficiente para te transformar. Você recebe um poder de ser chamado filho de Deus. Um milagre acontece, ninguém pode produzir isso. Se você teve essa experiência, você é um milagre e a prova de que o amor de Deus por ti valeu a pena. Você está no caminho certo. Um milagre. E esse milagre acontece porque Deus tem um propósito. Deixa eu te falar uma coisa. O milagre, quando acontece na terra, é Deus quebrando as regras que Ele mesmo estabeleceu para o funcionamento desse mundo. Quando o milagre acontece, é uma ação clara de que Deus tem propósitos. O milagre nunca é um fim em si mesmo. O milagre é um meio para o qual um propósito superior de Deus aconteça na vida das pessoas, numa família e numa nação. Talvez alguns de vocês aqui se converteram porque houve uma ação sobrenatural de Deus. Deus, quando age um milagre, Ele quer produzir livramento, Ele quer produzir arrependimento, Ele quer produzir salvação. Estive pregando agora esses dias uma mensagem que é nem Sodoma nem Cafarnaum. Sabe por quê? Porque Jesus diz, se em Sodoma tivesse acontecido milagres, ela permaneceria até hoje. Sabe por quê? Porque o milagre sacode a vida das pessoas. A pessoa não tem como negar que existe um Deus criador dos céus e da terra e que age aqui nesse mundo, e você diz, esse Deus está vivo, eu preciso responder a esse milagre. Milagres impactam vidas para conduzi-las ao arrependimento, à salvação, ao propósito de Deus. Mas o milagre na vida de Samuel, na minha e na tua vida, ele está conectado com algo mais. Quando Deus opera um milagre, Ele também quer propiciar uma manifestação, uma revelação dEle, para te convidar e para te chamar a trilhar o projeto que Ele tem para a tua vida. Porque Deus é um Deus de projeto. E eu vou te dizer, o projeto, talvez você esteja vindo pela primeira vez num culto, numa reunião cristã assim, ou nos assistindo. Deus tem um propósito para toda a humanidade, revelado em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Deus quer primeiro que todos os homens sejam salvos. O propósito de Deus na tua vida é que você viva a eternidade com Ele, começando a viver com Ele a realidade da eternidade aqui nesse mundo passageiro ainda. Deus tem um propósito de salvação, de comunhão com Ele. Deus tem um propósito de salvação. Não importa a tua situação, Ele olha para ti e diz, eu quero o melhor para ti, e o melhor está junto comigo. E Paulo continua, não é só salvação, mas ele diz que conheçam plenamente a verdade. Deus quer que você conheça Ele, assim como Ele te conhece, Ele quer que você conheça, que eu conheça quem é Deus, quais são suas intenções, mas para isso Ele chama. E chegou um tempo, Deus tem o tempo certo de chamar na hora certa. E mesmo para você que é cristão, talvez hoje esse culto seja a hora certa dele te dar uma chamada e uma sacudida para algumas coisas. A gente precisa estar sempre sensível ao que Deus quer comunicar, aos chamados deles, a cada etapa que Ele tem para a nossa vida. E naquela noite, Samuel ainda criança, dormindo próximo de um sacerdote ali no contexto do santuário, a voz de Deus é ouvida, o nome dele diretamente é chamado. Por quê? Se o milagre estava conectado a um propósito de Deus, o chamado é a chance que Deus tem, claro, de deixar revelado que Ele tem essa intenção e Ele quer direcionar para o propósito específico. Até aquele momento Samuel só sabia que tinha acontecido um milagre, mas chega um momento que Deus nos chama e a gente tem que estar sensível. Esse chamado está conectado com o verdadeiro propósito de Deus, salvação, e você conhecer ao Senhor, e uma vez conhecendo, colocar por prática aquilo que Ele tem planejado para a tua vida. Talvez nem todos tenham o chamado ministerial dos pastores que estão aqui, de estar no púlpito e pregar e ministrar. Talvez você diga, eu sou muito tímido para fazer isso,
Mas isso não importa, porque você não precisa estar num púlpito. Na verdade, poucas horas da semana nós passamos aqui nesse prédio. O nosso campo missionário é lá fora, quando a gente sai daqui, e lá não vai ter púlpito assim estruturado, é no teu trabalho, é no meio da tua família, no meio do teu vizinho, é lá que Deus quer que você cumpra o propósito de levar outras vidas a saberem que Deus quer que elas sejam salvas e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque a verdade de Deus ilumina, a verdade de Deus liberta, a verdade de Deus transforma, a verdade de Deus nos faz realmente felizes nessa terra. Milagre, chamado e propósito. O que aconteceu com Samuel tem conexão com a minha e com a tua vida. Agora, olha que coisa tremenda. Deus tem um propósito. Para isso Ele chama alguém que é fruto totalmente de um milagre. Tudo está certinho nessa história. Só tem uma coisa, que quando esse chamado vem, o menino Samuel, porque não era experimentado, porque ele não tinha entendimento sobre as coisas espirituais, até porque naquela realidade o povo estava passando por um período de apostasia, de esfriamento. Havia uma estrutura religiosa funcionando, mas a palavra mesmo de Deus era rara, as visões não aconteciam, a coisa estava seca. E que coisa terrível, uma realidade espiritual seca, sem o fluir de Deus, sem a manifestação de Deus. E o propósito de Deus não é que a nossa vida seja, como diz aquele personagem, né? A gente não seja uma terra seca, mas sim que a gente seja uma terra que está debaixo do orvalho de Deus, da chuva do Senhor, que permita a frutificação do que Deus tem para as nossas vidas. Deus chama Samuel naquele momento, mas a inexperiência dele o faz desconhecer a voz de Deus, do Deus mesmo, Deus purinho. Sabe o que ele faz? Ele corre para o sacerdote, ele corre para a pessoa física, ele corre para aquilo que ele estava acostumado, aquela mentalidade natural. 3 vezes Deus chama pelo nome Samuel, e o que faz Samuel? Corre para Eli, corre para Eli, corre para Eli. Toda vez que a gente corre para o Eli, é uma chance que nós estamos perdendo de receber revelação nova do que Deus tem para nós. Buscar Eli, buscar qualquer elemento que não seja realmente a vontade de Deus, o propósito de Deus, a palavra de Deus, constitui um impedimento na nossa vida. Você consegue entender isso aí? Impedimentos, quando eu e você corremos para algo que não é exatamente o que Deus tem preparado para a gente. E eu queria enumerar aqui, quando eu olho para o sacerdócio de Eli, eu vejo 3 características e 3 realidades que se fazem presentes, e são características que eu tenho que observar, porque senão eu vou estar correndo para os Elis errados, para esse sacerdócio que a gente vai ver era de apostasia, era de falta de discernimento, de estagnação espiritual. Quando eu consigo me desvencilhar desse tipo de Eli, eu finalmente consigo ir direto para Deus, e indo direto para Deus, eu vou ouvir o que Ele tem preparado, eu vou experimentar aquilo que Ele tem planejado, e eu vou viver aquilo que Ele tem sonhado para a minha vida, que vai trazer mudança na terra, que vai impactar, abençoar vidas de pessoas. Mas ele corre 3 vezes para Eli. Primeira corrida que eu queria que você pensasse para esse sacerdócio, coisas ligadas ao que Eli fazia, eu chamo do Eli do eu, do ego. E o que representa esse ego, quando você vê a história que 1 Samuel, o livro de 1 Samuel nos apresenta, está conectada aos filhos de Eli. Porque os filhos de Eli estavam debaixo do sacerdócio dele, do trabalho que ele fazia. Os filhos dele representavam o próprio pai, não somente pelo aspecto geracional de família, mas pelo aspecto sacerdotal e da responsabilidade. E quais eram as características dos filhos de Eli? Era o egocentrismo e o hedonismo. O egocentrismo é pensar primeiro no eu primeiro, depois eu, e se sobrar espaço, eu por terceiro, e não os outros. E esse é o tipo de coisa que nos afasta de Deus. Ou nós temos o Senhor Jesus sentado no trono do nosso coração, ou quem estará sentado no trono será o nosso próprio eu. E o nosso eu vai nos levar para caminhos que nos afastam de Deus, enquanto o
Senhor Jesus no nosso coração vai nos fazer querer cumprir a vontade do Pai. Esse eu significa a minha carne e os meus propósitos, representados pelos dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Por que eu estou dizendo que esse sacerdócio do eu é egocêntrico e hedonista? O que é hedonista? É a busca constante do prazer e da satisfação. Quando você vê o relato aí dos filhos de Eli no capítulo 2, mostra que esses homens eram terríveis. Eles tinham uma função sacerdotal, mas eles não honravam a Deus de forma alguma. Eram blasfemos, eram hereges no que eles faziam. Se você vai ver, enquanto as pessoas estavam ofertando, e as ofertas naquele tempo não era tão prático hoje, né? Como uma maquininha, né? Com um Pix, essas coisas todas. Você levava uma ovelha, você levava um animal. Você já pensou se fosse hoje em dia, né? Naquele tempo ia ter que ter ali um estábulozinho, você pelo meio da rua trazendo a sua ovelha, né? Olha que beleza ali. Ali é o sacerdote Rogério ia pegar lá o cutelo e oferecer para o Senhor. Parte do que era estabelecido naquela época é que o animal oferecido ele era queimado, e uma parte daquilo, depois de Deus ser honrado, depois de cumprir o processo, né, de passar pelo fogo, uma parte daquilo era para o sacerdote, para o sustento do sacerdote. Eu acho glorioso isso. Eu sempre digo, Deus gosta de churrasco. Olha aí, são dos motivos a mais que eu gosto de Deus. Olha só, quando Noé está na arca, né, que sai dali, diz que ele sacrificou, e Deus sentiu o aroma suave do churrasco sendo queimado. Deus mandou ir de 2 em 2, mas falou, Noé, garante o do churrasco depois. O que acontecia é que os sacerdotes tinham direito de parte daquele alimento, daquele animal que estava sendo ofertado a Deus, mas esses filhos de Eli, eles não respeitavam isso. No meio do processo, eles mandavam o serviçal deles, e eles entravam ali com um garfo. Enquanto a coisa estava sendo oferecida para Deus, eles já roubavam aquele alimento. Eles não esperavam o tempo certo. Ele dizia, primeiro eu não quero saber de Deus. Egoístas, desrespeitosos ao culto que só o Senhor merecia. A gente pode falar muito sobre isso, mas não era só o egoísmo, era o hedonismo. E junto com a questão do egoísmo, quando alguém queria dizer, não faz isso que eu estou ofertando a Deus, diz que eles usavam de violência. A vontade deles, o ego deles, aquilo que eles queriam que se satisfazer, eles usavam até de violência para garantir aquilo, que se cumprisse a vontade deles. E além disso, a questão do hedonismo diz que eles se prostituíam com as mulheres que estavam próximas do tabernáculo. Você imaginou o que é isso, gente? Um sacerdote, o filho do sacerdote, vinha alguém para o culto e ele conseguia convencer essa mulher a se relacionar sexualmente com eles. Eram pessoas que estavam em grande pecado, porque Ofni e Finéias, eles representam o aspecto do meu eu, do meu ego, daquilo que eu quero. E sabe uma coisa? A realidade do mundo que a gente vive hoje, cada vez mais, é uma realidade de egocentrismo e de hedonismo. Quando você lê lá 1 João capítulo 2, o que diz? O que existe nesse mundo? Existem as coisas que os meus olhos desejam, existem as coisas que a minha carne deseja, e existe uma realidade de eu querer ser o bonzão, o cara, de estar acima dos outros. No texto bíblico, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Esse é o ambiente no qual a gente vive lá fora, em contraste com a mensagem do Evangelho, na qual é Jesus tendo primazia de todas as coisas. E o Evangelho é o contrário disso, porque o Evangelho não é para satisfação do meu eu, não é a satisfação dos meus projetos pessoais. O Evangelho é um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho de sacrifícios, mas cujo destino é glorioso, porque é uma eternidade com Deus, o Senhor perfeito. Eu tenho dito, nós não estamos na terra para vivermos a felicidade hollywoodiana, fama, dinheiro e prazer. A minha rotina de domingo lá na Califórnia, né? Conheci o Guilherme inclusive lá, 2 cultos de manhã na igreja hispana. E quando termina o segundo culto, como eu era responsável pela parte de música, adoração na igreja brasileira lá no centro de Los Angeles,
saía, dirigia mais ou menos 1 hora para chegar lá no templo. E dirigindo 1 hora, uma das coisas que é uma visão bem icônica que eu tinha de lá, sabe aquele sinalzinho Hollywood que aparece assim nos filmes, né? De vez em quando, eu creio que vocês já viram, aquilo ali da freeway, a gente está dirigindo e olha para lá, eu acho, caramba, que interessante. E esse sinal Hollywood, ele é marcante por quê? Porque muitas pessoas nos Estados Unidos, milhares de pessoas se dirigem a Los Angeles porque eles querem ter o sucesso hollywoodiano, eles querem ter fama, querem ser conhecidos, eles querem ter dinheiro e eles querem desfrutar do que a vida pode oferecer. Mas se você está andando nesse caminho estreito rumo ao céu, o principal para a tua vida não é fama, dinheiro e nem prazer, mas é alegrar a vontade, alegrar aquele que te chamou. Deixa eu te falar uma coisa, existem 2 tipos de sucesso que a Bíblia nos apresenta. Existe o sucesso do filho da loucura. Está lá em Lucas capítulo 12. Sabe como é que o filho da loucura faz? Ele diz, eu vou trabalhar, eu vou prosperar. E ele avança, ele se dedica, ele se empenha. E nós temos que trabalhar, né? Nós temos que ser os melhores profissionais nas nossas áreas, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Mas no caso do filho da loucura, é que o propósito dele não está conectado com Deus, é o projeto dele. E depois que o filho da loucura prospera, ele para avaliar, ele diz assim, eu consegui muita coisa, eu tenho muita coisa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o tamanho do meu armazém, vou dobrar o tamanho do meu galpão, e eu vou botar mais bens ainda, e eu vou dizer para mim mesmo, tu conseguiste, o teu futuro vai ser grande, porque tu conseguiste, tu és o cara. E aí vem a voz de Deus e diz assim, olha, filho da loucura, louco, essa noite vão pedir a tua alma. Tudo que tu tem feito vai ser para honrar a quem? Vai ser para abençoar a quem? O que tu tens feito da tua vida? Tu tem feito para ti mesmo. E por causa disso, isso não vai te alcançar na eternidade, quando a tua vida aqui nessa terra acabar. Mas existe o sucesso do Filho de Deus, que está lá em João no capítulo 17, verso 4. Jesus, no momento em que faz aquela oração desse capítulo, ele está já não famoso, porque as multidões já não o seguiam mais, o discurso dele começou a ficar muito pesado. Jesus está com pouco, só com seus discípulos. Desses discípulos, um deles vai o trair logo mais. Além disso, os próprios discípulos em breve vão se dispersar, vão estar distante dele, ele vai ser ferido, ele vai morrer. Mas ele estava sendo bem sucedido, ao ponto que ele diz no versículo 4 do capítulo 17, diz, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão para a qual tu me enviaste. O verdadeiro sucesso da tua vida não vai ser você satisfazer o Eli do eu. O verdadeiro sucesso da tua vida vai ser cumprir a missão que o Senhor colocou você na terra para cumprir. Essa missão tem a ver com abençoar pessoas, essa missão tem a ver com o evangelho do Filho de Deus, essa missão tem a ver com satisfazer a vontade do Pai que está nos céus. O Eli do eu é um impedimento. Talvez tenham pessoas que são de novas convertidas aqui. Deus te chamou pelo nome, e glória a Deus porque você respondeu ao Senhor. Meus parabéns, você tomou a decisão mais importante. Mas não deixa, não corra para o Eli do eu, porque senão isso vai te frustrar, porque você não só foi feito para satisfazer a tua própria vontade. Até porque se você satisfazer toda a tua vontade, isso vai te levar para um lugar ruim. Mas se você satisfazer a vontade de Deus, vai te levar para o lugar da bênção e do cumprimento do propósito que Deus tem. Primeiro Eli do eu. Obrigado, Jesus. Agora eu vejo uma segunda chamada. Quando Deus chama Samuel pela segunda vez, ele corre para Eli. E eu vejo dentro do contexto do sacerdócio de Eli, o Eli da religiosidade. O que quer dizer? Deus tinha um propósito sacerdotal para a família de Eli. O chamado para ser sacerdote no povo judeu era específico de uma família. Não era eleição direta, você não mandava currículo para ser sacerdote, não. Era a família de Arão, eram os descendentes ali, eram dentro daquele contexto. E o que acontece? Ele não sabe honrar aquele privilégio. E Eli se torna meramente um gerente da religião. Não havia amor, não havia ardor, não havia foco, não havia zelo no cumprimento dos propósitos sacerdotais que
tomando seu coração, está sendo intensa. Ela chorava amargamente. Ele não tinha visão espiritual de ver quando uma alma precisava de conforto, de uma palavra. Sabe o que diz? Cachaceira. Olha a falta de discernimento. Ele julgou a pessoa como alguém que estava embriagada na casa de Deus e não como uma alma que precisava de um abraço de um sacerdote, de uma palavra de um sacerdote, de um cuidado de um sacerdote. Isso era a religiosidade que estava agindo na vida dele. E principalmente porque ele estava cômodo ao ver coisas erradas acontecendo no contexto da religião, do contexto espiritual daquela época. Os seus próprios filhos faziam tudo e ele não tomava uma ação em relação a isso. Outra coisa que eu acho interessante, 1 Samuel capítulo 3, diz que ele estava deitado no lugar costumeiro. Eli já não tinha vigor para cumprir os propósitos de Deus. E gente, idade não é problema, né? Daqui a uns 30 anos, quando vocês chegarem na minha idade, vai ver que a gente pode se esforçar, né? A gente pode tentar fazer algo. A gente brinca quando vai jogar bola, né? Que eu digo, essas pernas já foram usadas, né? Mas hoje, né, precisa-se de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Porque às vezes o corpo pode cansar. Mas eu sei que idade não é problema, porque quando a gente olha para a vida de Caleb, ele estava já com a idade muito avançada, mas no coração dele havia a atitude de aquele filho de Deus. Ele dizia, eu estou com a mesma força, eu estou com a mesma disposição para ir e conquistar o que o Senhor prometeu para mim. O problema não é a idade, mas a questão é a atitude. E eu vejo aqui a Bíblia implicitamente falando que Eli estava tomado por um aspecto de religiosidade, de canseira, de indisposição de fazer o que Deus queria que ele fizesse. E diz que a visão dele já não enxergava bem. Um líder precisa ter visão do que Deus quer que ele cumpra, do que Deus quer que ele faça, do que Deus quer que ele dirija o povo para viver. Eli representa uma religião sem essência, oca, meramente formal. E que coisa terrível uma religião assim. Jesus, quando veio à terra, ele veio com um povo extremamente religioso. No período em que o povo de Israel passou no cativeiro da Babilônia, eles caíram em si, eles disseram, nós estamos aqui no cativeiro, fomos desterrados porque nós erramos contra a lei. Vamos ser fiéis e manter a lei, porque aí nós vamos ser restaurados aos dias de Davi e aos dias de Salomão. E eles começaram a ser exigentes na lei. Eles criavam leis em cima das leis originais. Eles coavam, né, na expressão de Jesus, um mosquito. Eles queriam checar os pequenos detalhes para cumprir uma religião de regrinha. Mas foi justamente os mais religiosos os quais mais Jesus denunciou, porque aquela religião não tinha a essência do amor de Deus. Eu quero dizer que é uma maravilha nós temos esse espaço. Eu quero dizer que é uma maravilha nós temos pastores que estão aqui dedicados, pregando, ministrando, servindo, para que todos estejam realmente tendo crescimento espiritual, vivendo os propósitos de Deus. Mas cumprir regras religiosas não vai te levar a Deus. A religião pode ser um mero Eli para o qual você corre. Esse aqui tem que ser um espaço da comunhão, do crescimento, até porque não existe cristianismo fora da igreja. Não existe cristão fora. Teologicamente, sociologicamente, psicologicamente, o crente se faz no convívio. Jesus permitiu os discípulos pregarem e operarem milagres, mas ele só permitiu eles ensinarem depois de 3 anos e meio de convívio com ele. Ele disse, agora sim, ide e ensinai a todas as nações, porque no convívio com líderes, homens e mulheres maduras, que nós somos discipulados e transformados, ensinados na palavra de Deus, e a gente pode viver aquilo que Deus quer pra gente. Meramente a religião não é suficiente, porque você pode vir aqui todos os cultos e ainda não experimentar a transformação verdadeira que só o Senhor pode dar. Eu não sei se eu contei da última vez a história de uma mulher que num culto, num
pessoa mais maravilhosa do mundo. Você olha para ele aqui, né? Quando você vê a coceirinha aqui atrás, parece até que é a asa do anjo que já está nascendo na costa dele, de tão maravilhoso que ele é na igreja. Mas quando a gente sai daqui, que ele entra em casa, desculpa a expressão, ele é o cavalo do cão. Ele só tem palavras duras, ele me bate, ele me agride, ele trata mal os filhos, assim por diante. E eu quero me mudar para cá, porque aqui as coisas funcionam bem. Sabe o que é isso? É alguém que correu por ele da religiosidade, está vivendo uma vida de fachada, está marcando ponto no contexto religioso, mas não está vivendo no coração o que a verdadeira palavra de Deus manda a gente viver nessa terra. O Eli da religiosidade. Mas o último Eli que eu quero chamar a tua atenção, eu chamo do Eli da honra errada. Porque quando Deus nos chama, o simples fato de nós estarmos ouvindo a Deus, estarmos diante de Deus, ele já impacta a nossa vida. Porque quem está diante de Deus precisa adorar a Deus, precisa honrar a Deus. Eu tenho um workshop específico de louvor, adoração e música, e na definição de adoração, eu digo claramente, adoração é a resposta do ser humano que experimenta Deus. Adorar, se prostrar, reverenciar é a resposta obrigatória de quem aparece diante do Deus vivo. Moisés, quando Deus passa, né, quando Deus diz para ele se esconder na fenda da rocha, e o Senhor passa e depois proclama o nome dele para Moisés, diz que aconteceu depois da manifestação de Deus. Moisés se prostrou e adorou. Adorar, se curvar é a reação da manifestação de Deus. Quando Deus nos chama, a tua experiência com Deus vai te levar a ser um adorador, porque quem conhece a Deus sabe da perfeição sublime e plena do Senhor. Não existe outra resposta, queridos. Você sabe que no teu momento de intimidade com Deus, o que você mais quer parece que é cavar um buraco ainda mais profundo para se humilhar na presença dele. Porque quanto mais Deus está presente, mais você vê a sua pequenez, mais você vê a sua limitação. Ninguém consegue ficar de pé diante do Senhor. Precisa se ajoelhar, precisa se prostrar, porque Deus é santo, santo, santo. Esse é o Deus que a gente serve. Ele nos chamou para nós honrarmos, priorizarmos Ele. Mas muitas vezes nós temos nos deixado levar pelo terceiro Eli. É o Eli da honra errada. E particularmente no caso desse Eli histórico, o Eli preferia honrar os seus filhos do que honrar ao Deus verdadeiro. Deus manda um profeta falar com Eli: o que os teus filhos estão fazendo está errado. Deus não aprova isso. E ele pegou leve. Ele preferiu desonrar a Deus do que desonrar os seus filhos. Eu não estou falando aqui que é ruim a família, claro que não. Nós sabemos os mandamentos de Deus à família. Filhos, ama teu pai, ama tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Pais, amai os vossos filhos, não provoqueis a ira. Deus quer a comunhão perfeita dentro da família. Deus tem esse propósito, restaurar o relacionamento de pais e filhos, filhos aos pais. Mas aqui nesse momento isso significa honrar qualquer outra coisa acima de honrar a Deus. Porque no momento que você faz isso, isso se torna uma idolatria. E uma das coisas que não aceita, que Deus não aceita, é que a gente entregue glória aos ídolos. A gente entregue honra àquilo que só pertence a Deus. E Eli passou por isso. Preferiu honrar aos filhos. Poderia ter sido outra coisa. A nossa cultura brasileira é muito ligada nessa questão da honra. Teve um pastor amigo lá em New Jersey, uma vez eu estava conversando com ele, ele é brasileiro, já mora lá há mais de 50 anos, e já estive pregando na igreja dele algumas vezes, e ele me contou uma história que me impactou, e me impactou por causa da minha reação inicial à história que ele me impactou. Não sei como é que você vai reagir também. Ele me disse que tinha um brasileiro que morava lá já também há bastante tempo, e esse brasileiro, ele tinha uma amizade com alguém próximo da casa dele, que era um policial americano. Eram amigos, iam um na casa do outro para churrasco, já se conheciam há anos e anos. E teve uma vez que esse brasileiro, ele tinha um caminhão, ele trabalhava com essa questão de transporte. Houve alguma questão legal em relação ao caminhão dele, alguma questão de documento, alguma coisa a pagar, e ele chegou para esse amigo dele, que era policial, e disse: olha, eu estou com essa situação aqui, tu não consegue me dar uma força lá, fazer isso? Ele pediu uma coisa que não era apropriada a ser feita. Eu acho que aqui no brasileiro a gente tem esse tal do jeitinho brasileiro. Aqueles dois homens que eram
maneira errada. E eu digo, eu não quero perder essa amizade. Eu vou atrás e busco, e as coisas costumam engrenar. Então, para mim, é terrível uma situação de confronto, mas eu entendo que eu sempre, quando tiver algum confronto que envolva a vontade de Deus, eu preciso dizer, eu não vou honrar ao homem, eu prefiro honrar, e eu preciso honrar acima de tudo a Deus que me amou e que deu o seu Filho para morrer por mim. Quais são as coisas que se apresentam no teu dia a dia, talvez te fazendo desafiar a adorar a imagem construída por Nabucodonosor? Aqueles 3 homens, eles preferiram ficar de pé honrando a Deus do que se prostrar adorando uma imagem humana que não conectava eles com o Senhor nosso Deus. O Eli da honra é um outro impedimento que pode surgir na nossa vida, na tua jornada rumo ao Senhor. O que será que se levanta para desafiar a tua honra suprema em relação ao Senhor? A gente terminar, gente, pensando sobre isso. Toda vez que a gente se destina a esses Elis, a gente para tentar satisfazer a nossa vontade pessoal, ou talvez a gente foca muito nas práticas religiosas e não na nossa comunhão com Deus, ou quem sabe a gente prioriza e honra mais amigos, coisas, em vez de Deus. O resultado é que a gente perde a chance de se encontrar com o verdadeiro Deus. E se encontrar com o verdadeiro Deus é o que vale a pena. Porque no momento em que Samuel cancelou Eli, deu um unfollow, né? Não estou mais te seguindo, Eli. Vou conectar, vou seguir direto a Deus. Coisas tremendas aconteceram. Você vai ver que em Samuel, no capítulo 3, no verso 19 e 20, mostra as consequências disso. Diz que Samuel começou a crescer. Significa que enquanto você estiver travado no Eli, você não vai prosperar, você não vai crescer nos propósitos de Deus. Por isso que ele é um impedimento, porque ele te impede de chegar em Deus, que é a fonte verdadeira do crescimento no propósito que Deus tem para a tua vida. Diz lá, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Enquanto a gente estiver travado com Eli, Eli vai ser conosco. Mas no momento que a gente cancela Eli e se apresenta, Senhor Deus, eis-me aqui, o Senhor vai ser contigo. E entrar na batalha com o Senhor ao teu lado vai fazer toda a diferença. Mas isso, nenhuma de todas as palavras deixou cair em terra. Sabe o que isso significa? Samuel passou a ser um profeta de Deus. Não era profeta assim de não. O fato dele ter cancelado Eli, dito, eis-me aqui, Senhor, Deus começou a ser com ele, começou a inspirar. E olha, de todas as palavras que Samuel falou, e gente, o ser humano fala muito, mas de tudo aquilo, nenhuma delas caiu por terra. Sabe por quê? Porque Deus começou a falar através de Samuel. Ele começou a ser um profeta. E uma coisa que Moisés disse há milhares de anos lá atrás, continua valendo para os nossos dias. Moisés falou, quem dera se todo o povo fosse profeta. Por quê? Porque um profeta fala a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta para si vazia, mas ela produz os intentos para os quais ela foi proclamada. Se eu falo minha palavra é falha, é limitada, é humana, é errada. Mas se é a palavra de Deus que é falada através da minha boca, ela vai se produzir. E a mesma palavra que no princípio disse, haja luz, e houve uma mudança no ambiente de trevas que havia. Essa é a mesma palavra que nós queremos na tua boca, para que onde você estiver em ambiente de trevas, de coisas ruins, de enfermidade, de falta de salvação, a palavra de Deus na tua boca vai produzir a luz do Senhor naquele lugar. E esta é a verdade.
quase um vaso precioso se desperdiçou. Você lembra qual era o propósito do vaso? Manter a paz, manter vidas, preservar algo que Deus valoriza, a paz entre as pessoas, a harmonia. Uma pequena moeda sem valor quase põe a perder todo um grande projeto de paz e de vida. Quero dizer que Deus tem um projeto de paz e vida na tua vida e através de ti para abençoar as pessoas. A pergunta é: que moedinha você está segurando que te impede de dizer: Deus, eu libero, eu abro mão, cumpre o teu propósito na minha vida? Te convido a reclinar a tua cabeça nesse instante. Começa a apresentar a tua vida a Deus. Começa a falar com Deus, querido. Revela ao nosso coração, Senhor, todo qualquer impedimento na nossa vida. Espírito Santo, nesse momento, o Senhor me faz ver um solo nesse lugar, onde sementes foram lançadas. Isso significa que a semente de Deus está aí. Você é uma semente de Deus lançada nessa terra, lançada na tua família, lançada no teu trabalho. E o projeto de Deus é que você, como semente, cresça, se desenvolva, lance as tuas raízes, suba com teu caule, produza flores e frutifique. E a pergunta do Senhor é: em que estado do teu crescimento tu estás? O propósito dele é que você frutifique grandemente. Hoje, nessa manhã, o orvalho, a chuva do Espírito Santo de Deus, a água que vem do Senhor, o rio do Senhor, há uma água do Espírito Santo nesse lugar para te dar força para essa semente crescer plenamente, para você ir para o lugar da frutificação. E hoje Ele está te revelando, Ele está te mostrando que é preciso que esses impedimentos sejam retirados. O vaso não vai quebrar, mas os impedimentos vão sair para você estar diante do Senhor. A Bíblia fala do Salmo daqueles que passam pelo vale das lamentações até chegarem diante do Senhor em Sião. Deus quer que você chegue no cumprimento do propósito dele. Pai Santo, aqui está teu povo. Estamos reunidos como família, como igreja nesse lugar. Nós denunciamos as obras de Satanás, Senhor. Nós denunciamos todo engano. Espírito Santo, revela todo impedimento e nesse momento nos capacita a abrir mão, nos capacita a perdoar, nos capacita a dar um passo de fé, nos capacita, Senhor, a agir fazendo aquilo que só o Senhor pode agir, porque Tu és Deus. Nós não queremos estar travados, nós não queremos estar presos, nós não queremos estar limitados. Nós queremos ouvir a voz do Senhor e diante de Ti dizer: eis-me aqui, envia-me, cumpre o Teu propósito na minha vida, que a Tua palavra